Olá você, eu sou Alex Goodner, esse é mais um Simplificando. Queria compartilhar com você rapidamente no livro de Mateus, capítulo 10, versículo 1. E, chamando seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para expulsarem, para curarem toda enfermidade e todo mal. Sabe, a gente às vezes lê essa passagem, enfermidade e, e mal, e a gente rapidamente associa a alguma enfermidade física. E eu acho que o que tem aqui pra gente é muito mais do que isso. Ele deu poder sobre os espíritos imundos, e espíritos imundos estão nas pessoas, em várias pessoas. Você lembra que Romanos 12, 1 e 2 vai falar sobre a renovação da mente, ou seja, a reprogramação da mente humana de acordo com a mente de Deus. E também a Bíblia vai dizer que o maior milagre da vida é o aceitar a Jesus, é o nascer de novo, justamente porque pessoas precisam se mover na sua missão de 12, e você pode ser um desses, para ir transformar aqueles que estão fora da sua vocação, do seu chamado. Ou seja, todos nós somos vocacionados e chamados a sermos de Deus, a sermos do Pai. Porém, não é uma realidade. Muitos de nós não estamos. Consequentemente, muitos de nós estamos cheios desses espíritos imundos. E essa enfermidade que precisa ser curada, a maior delas, talvez não é no seu corpo físico, mas é na sua mente. Essa renovação, essa coisa que Jesus diz de arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus, quer dizer que ele já está ali, está liberado, e você precisa mudar a forma como você pensa. E para isso precisa de pessoas, dos discípulos, os chamados, para irem primeiro se submeterem a esse Senhor Jesus, para terem a sua mente transformada, renovada, o que a igreja chama de conversão, e daí então começar esse processo de plantação, lançando essas sementes de pensamentos do reino na mente das pessoas e combatendo. Você vai ver que ele deu poder sobre esses espíritos, ou seja, sobre pessoas que ainda não têm a mente renovada, e ele não vai de uma maneira muito delicada. Ele deu poder para quê? Para expulsar os espíritos imundos e, consequentemente, curar essa enfermidade da mente, obviamente também a do corpo, e todo o mal. Ou seja, tudo aquilo que não vem de Deus, não procede de Deus, tudo aquilo que não procede da boca de Deus, consequentemente da mente dele, é função minha e sua, a princípio, expulsar da nossa própria vida e, consequentemente, lançar essas sementes. É óbvio que não é nem por força nem por violência, mas expulsar da vida das outras pessoas. Então, quando nós vemos situações ao nosso redor, e é óbvio que se aplica até para um país, para uma nação, mas às vezes você não tem a plataforma, não tem a posição para lidar com esses problemas, mas você tem para essas pessoas que estão justamente aí do seu lado. Pessoas que você tem o alcance, que a sua plataforma atual, o lugar que você se encontra, elas permitem que você tenha como falar com elas, como a sua voz ser ouvida. E obviamente você não quer mais perder tempo nesse acesso a essas pessoas. Imagine como custa muito caro um horário nobre na televisão, onde, por exemplo, agora em épocas de eleições, horário político, as emissoras liberam para que isso, para que eles possam expressar suas ideias, para que cheguem aos ouvidos das pessoas. Então imagine como se Deus liberasse a sua vida, esse tempo que você tem aqui e esse tempo que você tem com essas pessoas, para liberar e expressar a visão dele a respeito do mundo, como que ele enxerga o mundo, como que ele vê as coisas, ou seja, o reino de Deus. E é óbvio que você vai precisar se aprofundar cada vez mais nesse livro para entender como que Deus vê o mundo. Porque chances são que a forma como você vê o mundo hoje está corrompida, não está de acordo com a forma que Deus vê.
Isso não deixa de fazer de você um discípulo, um servo, alguém de Deus, mas faz de você alguém que ainda precisa aprender mais. Faz de mim alguém que ainda precisa aprender mais. Faz de mim e de você pessoas, alunos, filhos que precisam estar nessa escola bíblica, literalmente falando, de estar buscando a Deus, mas não lá no domingo, talvez na sua igreja, quem sabe você já está em algum lugar congregando, mas diariamente você precisa estar conectado, aproveitar o Espírito Santo, estar conectado à disposição dele, para ele e por ele, que são todas as coisas, inclusive você mesmo, e aproveitar a Bíblia, a palavra de Deus que já está escrita e que para muita gente às vezes é mais fácil se relacionar com o livro do que com o Espírito, mas nunca se esqueça que é preciso as duas coisas. Então, é função minha e sua como chamados, como discípulos, de irmos aprender mais e à medida que aprendemos, já irmos compartilhando aquilo que aprendemos e lançando literalmente essas sementes de pensamentos de Deus na sociedade, ou seja, nas pessoas que estão ao nosso alcance, que conseguem ouvir a nossa voz, porque você é colocado sobre pouco, e se você ganhar essa confiança de Deus, você será colocado sobre muito. E para ganhar essa confiança você precisa de ser fiel, ou seja, a fidelidade. E a fidelidade é através de você usar, expressar aquilo que você tem ganho e lançar isso para as pessoas. E aí sim Deus vai te colocar numa plataforma maior, porque não vai fazer nenhum sentido Ele te dar uma plataforma maior. Quem sabe uma TV, ou uma nação, ou uma cidade, e você não consegue falar nem para a pessoa ao seu lado. Tem muita gente já falando sobre novelas, sobre futebol, sobre vários outros assuntos. Eu acho que a gente tem uma grande chance de pegar esquemas táticos de futebol, quem sabe política atual, e influenciar e modelar esses pensamentos com o padrão de Deus, e não para alguma coisa que um dia vai ser que eu vou morar no céu e tudo vai ser diferente, mas de literalmente sermos cidadãos do reino aqui e já irmos lançando essas ideias e obviamente você fazendo sua parte, não se corrompendo com esse sistema corrupto que está aí, principalmente nessa nação, e sendo luz, sendo sal, sendo exemplo. Tá joia? Eu espero que tenha feito sentido para você. Grande abraço e até a próxima.